So, good morning. Bom dia. I bring you greetings from 4,300 churches in the United States. Eu trago a vocês saudações de 4.300 igrejas lá dos Estados Unidos. That many churches partner together to send missionaries to 90 different countries. Essas são as igrejas que fazem uma parceria para mandar missionários para 90 países. And one of the countries that we've enjoyed partnering with is Brazil. E um dos países que nós nos alegramos de participar, de ter parceria é o Brasil. To help Brazilians plant churches all over Brazil. Para ajudar brasileiros a plantar igrejas pelo Brasil inteiro. And my wife and I have had the pleasure of seeing several church plants that are happening both in the south and in the north. E eu e minha esposa tivemos a oportunidade de ver a plantação de algumas igrejas que estão sendo feitas tanto no sul quanto no norte. And can I just tell you, it is a blessing worshiping with Brazilians. E eu posso dizer a vocês, é uma bênção louvar com brasileiros. So, there's a little energy that goes on in the worship service. Tem uma energia diferente que acontece no louvor. Yeah. I thought I was going to break something as we were worshiping together over here. Eu So, pensei que a gente ia quebrar alguma coisa enquanto a gente estava louvando juntos aqui. please take your Bibles and turn to Matthew chapter 9. Por favor, abra as suas Bíblias em Mateus capítulo 9. This morning I want to share a little bit of the word with you and encourage you in your mission. Hoje pela manhã eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês e encorajar vocês na sua missão. A mission that we've all clearly been given. Uma missão que claramente foi dada. And Jesus gave us our mission as soon as he resurrected from the dead. E Jesus deu essa missão logo após ele ressuscitou dos mortos. When he gave a great commission to his followers. Quando ele deu a grande comissão aos seus seguidores. To go and make disciples. Para ir e fazer discípulos. Of all nations. De todas as nações. Men and women living that mission out. Homens e mulheres vivendo essa missão. Is why Redemption Church exists. É porque a Igreja Batista Redenção existe. And this morning as we go to Matthew chapter 9, we're going to look at a little bit of the mission that Jesus was working out while he was on earth. E hoje pela manhã, quando nós olharmos para Mateus capítulo 9, nós vamos ver um pouco da missão que Jesus deu para ser cumprida na terra. In Matthew chapter 9, we're at a key part of Jesus' ministry. Em Mateus capítulo 9, nós vamos entender o momento chave da missão dada por Cristo. You've got lots of help today. Yeah. Huge crowds were following Jesus at this where we're at in Matthew 9. Grandes multidões estavam seguindo Jesus nesse momento aqui em Mateus 9. He's been doing many miracles and he's been healing many people. Ele estava fazendo muitos milagres e curando muitas pessoas. And as you can imagine, hundreds and thousands of people are following him. E como você pode imaginar, centenas e milhares de pessoas estavam seguindo ele. And as we come to Matthew 9, I'm in verse 35. E quando a gente olha aqui para Mateus 9, versículo 35, and we're told that Jesus, I'm going to start reading verse 35. And Jesus went throughout all of the cities and the villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom. E nós vemos que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. And healing every disease and every affliction. E curando todas as enfermidades e doenças. Notice Jesus is doing two things as he's ministering. Note que Jesus estava fazendo duas coisas enquanto ele estava. The first thing, he's proclaiming the gospel. Primeira coisa, ele estava proclamando o evangelho. He's using words to communicate the truth of God's word. Ele estava usando palavras para comunicar as verdades da palavra de Deus. He's boldly calling even religious elite, the Pharisees, to repentance. Ele estava com ousadia convidando inclusive os líderes religiosos, os fariseus, ao arrependimento. He would gently proclaim the gospel to the poor.
Ele estava gentilmente proclamando o evangelho para os pobres and boldly proclaim the gospel to the powerful. e com ousadia proclamando o evangelho para os poderosos. But he also was doing a second thing. Mas ele também estava fazendo uma segunda coisa. He was healing every disease and affliction. Ele estava curando toda a doença e aflição. He was doing good deeds to accompany the words that he was saying. Can you repeat? He was doing good things. Ele estava fazendo kind coisas things. boas. Well, That's it. good? Good. Okay. I see. And as a church, I want to encourage you to have the same type of ministry that Jesus had. E como igreja eu quero encorajar vocês a ter esse mesmo tipo de ministério que Jesus estava fazendo. To boldly proclaim the truth of who Jesus is and what he has done, Com ousadia e coragem proclamar o evangelho e o que Jesus fez, but accompany those words with good deeds, mas acompanhar essas palavras com boas obras. so that you can be both salt and light in this community. Então vocês podem ser tanto luz e sal nessa comunidade. As a church being known to tell the truth, Como ser uma igreja conhecida por falar a verdade, but also to serve and love, mas também por servir e amar. to meet the needs of the community around you, Conhecer as necessidades da comunidade ao redor de vocês. and to serve wholeheartedly. E servir com firmeza. This is Jesus' model. This is the way he did ministry. Isso é o modelo de Jesus. Isso é a forma como ele fez o seu ministério. And the reason he had this type of ministry shows up in the next verse. E a razão dele ter tido esse tipo de ministério aparece no próximo versículo. And I love this verse for a very simple reason. E eu amo esse texto, esse versículo, por uma razão muito simples. This is one of the rare places in Scripture that we hear what's going on in Jesus' heart. Esse é um dos momentos raros nas Escrituras em que a gente consegue ver o que é que estava vindo do coração de Jesus ali. Né? There are many passages that tell us what Jesus did, Existem muitas passagens que falam do que Jesus fez, but there are very few passages that tell us how Jesus felt. mas há poucas passagens que falam do que Jesus sentiu. This is one of those passages. Essa é uma dessas passagens. Don't you want to know how Jesus felt about ministry? Você não quer saber o que é que Jesus sentiu sobre o ministério? Because I don't know about you, but many times how I feel drives my ministry. Porque eu não sei você, mas comigo muitas vezes como eu sinto conduz meu ministério. Can I just tell you honestly, coming to Brazil, visiting you and meeting you makes me want to do more ministry in Brazil. E para ser sincero, inclusive, vim para o Brasil conhecer vocês, ver vocês, me dá mais vontade de servir mais no Brasil. Because I meet wonderful pastors, Porque eu conheço pastores lindos. I'm kidding. But Pastores maravilhosos, pastores bons. I see the work that's being done, Mas eu vejo o trabalho que está sendo feito. and I see wonderful churches like you crammed into small buildings. E eu vejo igrejas maravilhosas como vocês crescendo em prédios pequenos. And I feel something, E eu sinto alguma coisa. and it motivates me to love and serve you, E isso me motiva a amar e servir vocês. to preach the truth to you, A pregar a verdade para vocês, but then to serve you however I can. mas também servir a vocês como eu puder. And there was something that Jesus felt that drove him as well. E existe algo que Jesus sentiu aqui que também dirigiu ele. And it's in verse 36. Está no verso 36. When Jesus saw the crowds, he had compassion for them. E quando Jesus viu as multidões, teve compaixão delas. The English word is compassion, A palavra em inglês é compaixão. and it means something very simple, but I want you to understand the meaning very deeply. Compassion is understanding someone else's pain E é muito simples, tem um significado simples, mas eu preciso que você compreenda. Compaixão é entender a dor de uma outra pessoa, accompanied by actions to serve them.
acompanhada de ações para servi-las. So it's understanding someone's pain Então, entender a dor de alguém, and then coming alongside of them to relieve that pain. então ir ao lado delas para aliviar essas dores. That's compassion. Isso é compaixão. It's different than sympathy. É diferente de simpatia. Sympathy is just, I understand your pain. Simpatia é simplesmente eu entendo a sua dor. Yeah. I went through that same pain. Eu passei por isso também. So I see your pain and I understand it. Então eu vejo a sua dor e eu entendo. That's sympathy. Isso é simpatia. Compassion is understanding someone's pain and doing something to relieve the pain. Compaixão é entender a dor de alguém e fazer alguma coisa para aliviar aquela dor. The key difference is action. A diferença chave é ação. And Jesus looked at the crowd E Jesus olhou para a multidão and he saw something in the crowd that drove this feeling of compassion. e ele viu alguma coisa na multidão que dirigiu esse sentimento de compaixão. And we're told the two things that he saw. E ele falou aqui as duas coisas que ele viu. As he looked at the crowd, Quando ele olhou para a multidão, he had compassion for them teve compaixão delas, because they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Two words, harassed and helpless. Duas palavras, aflitas e desamparadas. The harassed means that when he saw the crowd, he could see how sin and this fallen world were tearing up the crowd. A aflição é quando ele viu que como o pecado atingiu aquela multidão e estava causando isso neles. The word in Greek, so I don't know what A palavra em grego, the word in Greek literally means to rip or tear. literalmente significa rasgar ou arrancar. Think of an animal Pense em um animal that captures its prey and rips and tears the flesh of the animal. que captura um animal e rasga ele ali quando ele ataca o animal. That Greek word is what a Greek person would use to describe what an animal does to its prey. Essa palavra grega é a que está sendo usada aqui, é a palavra que é utilizada para descrever o que um animal faz quando ataca a sua presa. And what Jesus saw when he saw the crowd is he saw what sin does to people. E o que Jesus viu quando ele olhou para aquela multidão, ele viu o que o pecado faz às pessoas. He didn't just see people and faces. Ele não apenas viu as pessoas, as faces das pessoas. He saw the broken relationships that sin had caused. Ele viu a relação quebrada que o pecado causou. He saw the hurt and the pain that comes with sin. Ele viu a dor que vem com o pecado. And when Jesus saw that, it drove him to compassion. E quando Jesus viu aquilo, isso conduziu ele à compaixão. He couldn't just look at the people and see how sin was destroying their lives and not do something about it. Ele não podia simplesmente olhar para as pessoas, ver como o pecado estava destruindo as suas vidas e não fazer nada. Because he could see the damage in every single person's life. Porque ele podia ver o dano na vida de cada uma daquelas pessoas. And brothers and sisters, can I encourage you? We need to have the eyes of Jesus. E irmãos e irmãs, me permita lhe encorajá-los, nós precisamos ter os olhos de Jesus. We can't just look at people and just see them for what they have on the outside. A gente não pode olhar para as pessoas e simplesmente ver o que eles têm por fora. As I drive around Brazil, I see many well-dressed people. Quando eu estou dirigindo pelo Brasil, andando pelo Brasil, eu vejo muita gente bem vestida. And they look good on the outside. E eles parecem bonitos por fora. And I don't know if you know this, but I think there are some Brazilians that spend a lot of money to look good on the outside. E eu não sei se você já notou, mas tem muito brasileiro que gasta muito dinheiro para parecer bem pelo lado de fora. But we need to look deeper. Mas nós precisamos olhar mais profundo. Just because someone looks good on the outside does not mean that they aren't being ripped up on the inside. Não é porque alguém está parecendo bem pelo lado de fora que significa que ele não está sendo rasgado por dentro.
The other thing that we're told Jesus saw, so Jesus saw that they were harassed, but he also saw they were helpless. A outra coisa que nós vimos aqui, Jesus viu que eles estavam nessa condição, mas também viu que eles estavam desamparados. In other words, it wasn't just that sin was tearing up their lives, it was that they had no hope of curing themselves of that sin. Então não era somente todo o dano que eles tinham, que o pecado tinha causado na vida deles e estavam naquela situação, mas também eles não tinham esperança acerca daquilo que o pecado causou. They're going to need a Savior. Eles precisam de um Salvador. As we have the eyes of Jesus, Quando nós temos os olhos de Jesus, we need to look at the people around us and see how sin is damaging their lives. nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor e ver o quanto o pecado está causando dano às suas vidas. And brothers and sisters, we also need to know this truth. Irmãos, nós também precisamos saber esta verdade. There is no hope for them without Jesus. Não existe esperança para eles sem Jesus. The answer to their destroyed relationships, the answer to their hopelessness in their heart is the Savior, the Lord Jesus Christ. A esperança para as suas relações quebradas e para o que o pecado causa na sua vida é o Senhor Jesus Cristo. The Bible tells us that all have sinned and fallen short of the glory of God. A Bíblia nos fala que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. And the wages of sin, the Bible tells us, is death. E o salário do pecado, a Bíblia nos diz, é a morte. Without a Savior, Sem um Salvador, the same harassed and danger that sin has caused in their life will lead to eternal separation and their death. a consequência do pecado, o dano do pecado vai nos conduzir à morte eterna. And Jesus saw this, E Jesus viu isso. and he had compassion. E ele teve compaixão. Now, I would have thought that Jesus, if he had compassion, would have right then and there done something about that. Agora, eu quero imaginar, quero ver que Jesus, quando teve compaixão, ele fez alguma coisa naquele momento. But he does something different. Mas ele faz uma coisa diferente. Because the first thing that he does, instead of having compassion on the people, and you think Jesus could have just healed everyone right there, Porque a primeira coisa que ele faz, quando ele tem compaixão do povo, ele podia simplesmente curar todo mundo ali. but instead of healing the crowd, his compassionate response was to turn to his disciples. Mas, ao invés de agir ali naquela hora, a sua resposta de compaixão foi se virar para os seus discípulos. And it's interesting that Jesus, the King of the universe, E é interessante, Jesus, o Rei do Universo, his compassionate response for a helpless and a hurting crowd a sua resposta de compaixão para uma multidão machucada e sem esperança was to turn to his disciples and tell them to pray. foi virar para os seus discípulos e falar para eles orarem. Catch verse 37. Veja o versículo 37. Then Jesus said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his field." Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus tells his disciples to pray. Jesus fala para os seus discípulos para orar. Now, I don't know about you, Agora, eu não sei sobre você, but as I read this passage, I think to myself, is that a compassionate response? agora quando eu leio essa passagem, eu penso comigo mesmo, isso é uma resposta de compaixão? To turn to your disciples and tell them to pray? Virar para os seus discípulos e dizer que orem? And that reveals a little bit about my understanding of prayer. E isso revela um pouco sobre meu entendimento acerca de oração. See, because sometimes Porque we start thinking that
the work that we do is the most important thing that we do. Porque em algumas vezes a gente termina pensando que o trabalho que a gente faz é o mais importante. But every mission begins with prayer. Mas toda a missão começa com oração. And what Jesus said to his disciples was to encourage them to pray the Lord of the harvest to send laborers into the field. E o que Jesus diz para os seus discípulos é encorajando eles a orar para o Senhor da seara para enviar trabalhadores para cá. And it's interesting what he says about the harvest. He says the harvest is plentiful. E é interessante o que ele fala sobre a colheita. Ele fala que a colheita é grande. And brothers and sisters, can I say this? The harvest is plentiful in Brazil. E, irmãos, eu posso lhes dizer isso, a colheita é grande no Brasil. There's no shortage of men and women who will come to faith in Jesus Christ if they're given the truth accompanied by good works. Can you repeat? There's no shortage of people who will come to faith in Christ. There's many people will come to Jesus if we tell them the truth. Muitas vezes, muitas pessoas virão a Jesus se nós falarmos a verdade. There's no shortage of people who will come to faith. Não há escassez. Can you repeat? I'm really sorry. There's no shortage. Shortage. Shortage is there's no lack. There's no. Ok. Não há escassez de oportunidades para nós falarmos às pessoas de Jesus. I like using big words to confuse you. Yeah. It's not the harvest. Não é a colheita. The harvest is plentiful. A colheita é grande. Brothers and sisters, Jesus was concerned about the laborers. Irmãos, Jesus estava interessado, preocupado com os trabalhadores. Will his disciples do the work? Vão os seus discípulos fazer o trabalho? Will the disciples be faithful to make disciples of all nations? Vão os seus discípulos serem fiéis para fazer discípulos de todas as outras nações? So church, let me leave you with 3 charges. Então, igreja, me permita lhe deixar com 3 desafios, incumbências, To encourage you to be faithful disciples. para encorajar vocês a serem discípulos fiéis. And the first charge is this. Try to see the world as Jesus sees the world. E o primeiro é: tente enxergar o mundo como Cristo vê o mundo. When there's a crowd of people in your way when you're driving your car and they're in the middle of the road, Quando tiver uma multidão de pessoas enquanto você está dirigindo seu carro, enquanto você está no meio da rua, you can see them as a frustration, você pode ver isso como uma frustração, or you can see them for their need of Jesus Christ. ou você pode olhar para eles, para isso, como a partir da necessidade que eles têm de Cristo. Have the eyes of Jesus. Tenha os olhos de Jesus. And when you see what Jesus sees, here's the second charge. E quando você vê o que Jesus vê, aqui está a segunda coisa. Feel what Jesus felt. Sinta o que Jesus sentiu. See what Jesus saw and feel what he felt. Veja o que Jesus viu e sinta o que ele sentiu. Have a heart of compassion. Tenha um coração de compaixão. The people around you are hurting more than you know. As pessoas ao seu redor estão machucadas mais do que você sabe. They are without hope without Jesus. Eles estão sem esperança sem Jesus. They need a Savior. Eles precisam de um Salvador. They need someone to tell them. Eles precisam de alguém para dizer a eles. They need someone to have compassion on them and love them enough to tell them the truth about their sin. Eles precisam de alguém que tenha compaixão deles e amem eles o suficiente para falarem a eles sobre o pecado. If they go through their life believing their lies, Se eles forem pela vida deles acreditando em suas mentiras, they will be separated from God forever. eles estarão separados de Deus para sempre. Brothers and sisters, love them enough to tell them. Irmãos, amem a eles o suficiente para falar para Love eles. them enough to serve them. Amem o suficiente para servir a eles. Combine your service and your words together and see them come to faith in Christ. Combinem, tornem juntos as suas palavras e as suas ações para verem eles se virarem para Deus. And my last charge to you is to do what Jesus did.
E meu último desafio para vocês é fazer o que Jesus fez and to pray the Lord of the harvest to send laborers into his field. e orar ao Senhor da seara para mandar trabalhadores para os seus campos. One of the things that we do at ABWE Uma das coisas que nós fazemos na BWE, is we take our phones and on my phone, nós pegamos nossos telefones e no meu celular, no meu telefone, maybe if I can open it, se eu conseguir abrir, you probably have an alarm clock like I do, right? você deve ter um despertador como eu tenho. And what we do is we set our alarm, and if you can see right there, you see 9:38. Se Right você there. ver, nós ajustamos nosso alarme 9h38. I have an alarm on 9:38 a.m. and 9:38 in the morning Eu tenho um alarme de 9h38 da manhã to pray Matthew 9:38, para orar Mateus 9h38, to pray the Lord of the harvest to send laborers into the field. para pedir que o Senhor da seara, da colheita, envie trabalhadores para a colheita. No mission ever began without prayer. Nenhuma missão começa sem oração. If you want to see God do something in Brazil, Se vocês querem ver Deus fazendo alguma coisa no Brasil, it will begin when God starts sending laborers into the field. vai começar quando Deus estiver enviando trabalhadores para o campo, para a seara. Pray for God to send you to the field. Ore para que Deus envie você para o campo. Pray God to send someone sitting across from you to the field, Ore para que Deus mande alguém ao seu redor para o campo. and see what God does. E veja o que Deus faz. Brothers and sisters, it's our joy to serve you and to come alongside of you. Irmãos, é nossa alegria servir a vocês e estar aqui ao lado de vocês. And thank you for allowing our missionaries to come and help you do the work. E obrigado por permitir que nossos missionários venham e ajudem vocês a fazer o trabalho. And thank you for having a faithful Bible teaching church. E obrigado por ter uma igreja fiel ao ensino da Bíblia. And may God bless you and keep you. Que Deus abençoe vocês e mantenha vocês. May the Lord make his face to shine upon you. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vocês. Amen. Amen. Amém.